Olá, bom dia! Está começando o Paracatu Rural. Hoje nós vamos iniciar uma minissérie de 2 capítulos, abordando o potencial turístico da cidade mineira Paracatu. Locais como a Igreja Nossa Senhora do Rosário, a Igreja Matriz, a Casa de Cultura, contam a história desta cidade que encanta os visitantes que por aqui passam. Você é nosso convidado nesta viagem. É no balanço do rio que a canoa desce. É no descuido da Paracatu, nascida no início do século XIX, com o nome de Arraial de São Luís de Santana das Minas de Paracatu, tem sua história vinculada ao movimento das bandeiras, que cortaram a região em busca de ouro. A cidade se localiza a 482 quilômetros de Belo Horizonte e a 220 quilômetros de Brasília. O acesso rodoviário é facilitado pelas boas condições tanto da BR-040 quanto da MG-188. Hoje, o município exibe belas relíquias arquitetônicas e belas paisagens naturais. Trilhas e estradas de terra conduzem a cachoeiras e grutas, além das fazendas centenárias que mantêm a produção artesanal de cachaça e rapadura. Todo esse trajeto é contado por historiadores locais que exibem grande conhecimento. Eu penso que toda cidade histórica deveria ter um profissional nessa área, porque é a pessoa que estuda mais sobre o patrimônio que a cidade tem, a pessoa que estimula a população, conscientiza a população da importância daquele patrimônio através da educação patrimonial. Então, a partir do momento que você descortina a cidade para as próprias pessoas que moram nela, você está estimulando o olhar daquela pessoa para a cidade. E é lógico, a partir do momento que você filtra o seu olhar, que você passa a ver detalhes de uma janela, detalhes de uma porta, detalhes de um beiral, você está dando vida à cidade. E é lógico que a partir do momento que você fala bem da sua cidade, você está trazendo pessoas para ela. O patrimônio material é bastante vasto, incluindo edificações como igrejas e casarios coloniais, que vão desde o estilo colonial tradicional ao imperial, ao eclético, ao art déco, influência de Goiânia, e ao modernismo, influência de Brasília, sendo predominantemente a arquitetura colonial tradicional barroca. Paracatu está sendo redescoberta aos poucos para o turismo. A cidade teve seu núcleo histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2010, valorizando um belo conjunto de casas, ruas, igrejas, casarões e sobrados bem cuidados e que a cada dia melhoram seu aspecto e valor. Eu não troco com ninguém essa paz do meu sertão. Eu te conto neste canto do muito que a terra tem. Na questão de conservação do patrimônio, passa a ter algumas leis de conservação. Paracatu passa a fazer parte aí da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais. Então começa a ter um destacamento no cenário nacional. Antes que era algo conhecido só aqui na cidade, passa a ter um destacamento nacional. Então a gente passa a ser reconhecido pelo Brasil todo, pela importância da nossa história e até mesmo pela conservação dos nossos casarões. Além do patrimônio material, Paracatu também detém o patrimônio imaterial, que é aquele cujos integrantes são abstratos, não palpáveis, típicos da memória e história popular, fáceis de serem perdidos se não forem preservados. Em Paracatu não se tem como resumir o patrimônio imaterial em poucas palavras. O município possui uma gama de comunidades quilombolas, estando entre as 10 cidades com maior número de povos remanescentes de quilombos, segundo a USP. Outro grande representante do patrimônio imaterial de Paracatu são as festividades religiosas, como, por exemplo, a festividade de Corpus Christi e também a caretada. Nós temos o patrimônio edificado, que são os casarões,
temos o patrimônio que a gente chama de imaterial. E nós temos em Paracatu expressões, formas de expressão, como você acabou de dizer, a caretada. Nós temos a caretada do São Sebastião, nós temos a caretada do São Domingos, nós temos a caretada do Alto do Açude. Então nós temos vários grupos que mostram o viver do afrodescendente. A tapuiada, infelizmente, eu digo que é uma manifestação que está na memória do povo. Ainda existem pessoas que dançaram na tapuiada, que é o encontro que mostra através da dança e do canto o encontro de duas etnias, os congos e os tapuios. É uma dança linda que merecia ser salvaguardada. De investir, você está perguntando aí, né? Então, merecia o poder público investir para salvaguardar essa forma de expressão do povo. Fazendo qual sol, qual lua, brincando de se esconder. Lá, lá, uê, lá, lá, uê, lá, lá, uê, lá, lá, uê. Vi dezenas na campina, já ó, no amanhecer. Corujão contando estrelas, Guariba na guarda eu vi. Mas o sertão tá mudado. Nós tínhamos em Paracatu a congada, infelizmente hoje não existe mais. Então existem pesquisas realizadas sobre essa dança que se tinha em Paracatu, por ocasião da festa de Nossa Senhora do Rosário, só que hoje não dançam mais. E eu não encontrei até hoje, nas pesquisas que eu tenho feito, de pessoas que tivessem memórias da dança, dos cantos da congada. Eu te conto nesse canto do muito que a terra tem. Por bem mais conto que eu cante, meu sertão vai muito além. Lá, lá, uê, lá, lá, uê, lá, lá, O turismo na cidade de Paracatu cresce em larga escala. Isso se deve principalmente ao fato de ser tombado como patrimônio histórico nacional e cultural brasileiro pelo IPHAN e por incentivos público-privados, como na criação da Associação dos Condutores de Turismo de Paracatu, logo no qual o visitante pode contar com informações referentes aos atrativos da cidade e com conduções. A criação de projetos de educação patrimonial e a preservação do núcleo histórico, dos atrativos naturais e dos quilombos remanescentes da cidade deram bons frutos para o desenvolvimento no turismo local. Paracatu pertence ao seleto grupo de 10 cidades nacionalmente tombadas em Minas Gerais, o que a coloca no patamar de um dos municípios mineiros mais ricos culturalmente e patrimonialmente, sendo integrante também da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais. É o único do noroeste de Minas, é o único núcleo histórico conservado. Assim a gente pode perceber também que nos moradores é o pessoal que tem mais pertencimento, que cuida da cultura e passa a se importar com isso. Diversas entidades tomam conta disso, é bastante cobrado que venham iniciativas para continuar preservando e cuidando desse núcleo histórico. O que é comprovado com o alto número de visitantes de todas as partes do país. Principalmente Brasília, né, pela proximidade regional com Brasília, então o maior emissor de turistas para nós continua sendo Brasília. A gente acaba recebendo também de diversas partes do mundo, vem turistas de diversos países e também o principal turismo que vem acontecendo, que tem maior difusão no município, é o turismo pedagógico. meu sertão. Confira agora o recado dos nossos parceiros. Na volta, nós vamos mostrar para você o que o turista vai encontrar em Paracatu, na zona rural de nossa cidade. É já já. O município de Paracatu pertence à bacia do rio Paracatu.
uma rica fauna e flora, e por causa do solo rochoso e calcário, existem muitas grutas, cachoeiras, algumas até inexploráveis. A nossa equipe aceitou o convite dos guias credenciados pela Contup a fazer uma visita na zona rural de nossa cidade. Você vai conhecer o que tem em Paracatu agora. Além de seu núcleo histórico, Paracatu oferece o Circuito dos Povoados, Circuito Rural, Circuito de Pesca e, por fim, o Circuito das Cachoeiras. Segundo informações da Contup, são cerca de 40 cachoeiras em todo o território paracatuense. Algumas delas ainda não estão preparadas para atenderem o público, porém, muitos proprietários de fazendas que detêm tais belezas naturais já estão se organizando para conquistar os olhos dos turistas que escolhem Paracatu como destino. Já estamos vendo a movimentação de alguns proprietários, o pessoal está começando a acordar para investir e entender o que é o turismo rural. Em algumas propriedades isso já acontece, alguns produtos o pessoal já fabrica e já é produzido e vendido nesses lugares, e sempre com um atrativo que passa a chamar a atenção sendo as cachoeiras, né? Então ali próximo onde tem uma cachoeira, sempre vai começar a difundir esse turismo rural. Não se pode deixar de falar também das peculiares grutas que se escondem pelo território rural do município. Equipes de espeleólogos estão mapeando algumas dessas cavernas, que têm mais de 4,5 km de profundidade, com salões belíssimos e significativos acervos paleontológicos. O grau de dificuldade de passeio nestes locais parte do nível 1 para iniciantes e segue até o nível de exploradores experientes. Quanto à importância do guia turístico, do condutor turístico, para a gente fazer passeios com turistas em cavernas, é fundamental, porque são locais muito sincréticos e de uma importância e de uma instabilidade muito evidentes. São locais com um ecossistema muito frágil e o turista, sem a menor precaução e sem o conhecimento que ele não vai ter prévio daquele local, ele pode estar ferindo a caverna e ele também pode estar sofrendo riscos, porque são cavernas que, as cavernas no geral, envolvem riscos para quem quer conhecer esse empreendimento. Por mais que essa caverna seja uma caverna de fácil visitação, de fácil acesso, ela envolve um risco. Mas venham conhecer, a caverna é maravilhosa. Nós aqui da Associação de Condutores de Turismo de Paracatu estamos totalmente preparados para levar vocês aqui. É uma experiência que eu acho que é fundamental para o crescimento como ser humano mesmo, esse contato com a natureza. Paracatu disponibiliza para os turistas um dos maiores palcos de belezas naturais do Brasil, atendendo aos mais variados gostos, tanto para aqueles que desejam descansar ou sentir a adrenalina correndo no sangue. Nossa equipe decidiu optar pela segunda alternativa e iniciamos o dia logo cedo rumo à Lapa de Santo Antônio. A Lapa, de formação calcária, possui em sua entrada uma grande gameleira no seu lado esquerdo. A vegetação é abundante e típica da região rochosa. Seu nome não foi escolhido ao acaso. O nome da gruta é uma homenagem ao Santo Antônio e pela questão de certa vez terem descoberto uma imagem de Santo Antônio aqui nessa Lapa e levado ela para a igreja no povoado da Lagoa de Santo Antônio. Só que não ficando muito satisfeito na igreja, esse santo sempre voltava aqui para a gruta. Segundo a população mais antiga do povoado conta, era possível ver as pegadas desse santo e o caminho sempre retornava à gruta. E aí, de uma última vez de insistência de levar ele para a igreja, ele voltou novamente para a Lapa e aí conta que ele derrubou, né, uma certa parte, meio que se trancou no lugar ali na Lapa e não foi mais possível ver a imagem, essa mesma imagem. A Lapa de Santo Antônio situa-se na região da Lagoa de Santa Rica, a 13 quilômetros de Paracatu, a partir do entroncamento da BR-040 com a MG-188, sentido Paracatu a Unaí. Em seu interior, há mais de 7 salões de grande beleza. Possui ainda dezenas de estalactites e estalagmites, fazendo desenhos de raro encanto. Essas aqui são formações conhecidas como estalagmites. Elas são formadas a partir do gotejamento de calcita da parte superior da caverna, do teto. A parte que se forma no teto é conhecida como estalactite, certo? E essa aqui são as estalagmites.
A tendência é daqui a muitos anos geológicos, as estalactites se encontrarem com as estalagmites e elas formam colunas. Isso aqui representa a destruição da caverna. Por quê? A tendência é a caverna ficar toda preenchida de rocha. É um buraco que não deveria existir, é uma entrada que não deveria existir. Quem se aventura pelos salões da Lapa ainda se depara com as elictites, que são encontradas em uma forma curva ou angular e se exibem como se fossem cultivadas em gravidade zero. Elas são talvez as mais delicadas das formações da caverna. São alguns espelhotemas que têm algumas formações. Essas aqui são conhecidas como as electites. O ar que entra na caverna, se observar elas bem, elas são bem desconexas. Então o ar que vai entrando vai dando movimento e elas vão fazendo essa formação que fica um pouco desprendida. Ela não fica algo linear, ela vai ficando desprendida. A visita à gruta atiçou ainda mais a curiosidade da equipe para conhecer um outro ponto turístico rural do município. Assim, pegamos a BR-040 e percorremos 15 quilômetros. Após o trajeto, ainda seguimos cerca de 3 quilômetros de estrada sem pavimento para enfim chegar à Fazenda Humaitá. A fazenda conta com uma completa infraestrutura para receber seus visitantes, como salão de festas, piscina, campo de futebol, lagoas, orquidário, casa para pernoites, além de um visual de tirar o fôlego de qualquer amante da natureza. A vista é intermediada pela Contup, que realiza os agendamentos. Ele tem que, antes de mais nada, se dirigir à Associação de Guias, a Contup. E essa associação é que está agendando para o turismo. São 20 quilômetros, são 15 de asfalto e mais 2 ou 3 aqui, fora mais uns 2 na cidade. Então deve dar mais ou menos uns 20 quilômetros do centro de Paracatu até aqui, né? Então nós temos essa distância, facilita muito para o turista, para aquele que quer vir, né? Porque está muito próximo da cidade, né? Ele não precisa nem pernoitar no ambiente. Mas como nosso foco era conhecer uma cachoeira, fomos guiados nessa propriedade para 2 dos pontos mais bonitos e singulares. O primeiro é uma cachoeira de médio porte, que foi classificada como ponto de contemplação. Isso quer dizer que ela não tem local para banho. Deixando a contemplação, fomos em busca do refresco das águas frias e conhecidas da segunda cachoeira da propriedade. Para isso, foi necessário efetuar uma caminhada de cerca de 1 quilômetro por uma trilha íngreme, porém bem auxiliada por todos os guias. Ao final da caminhada, fomos presenteados com uma das vistas mais belas. Uma cachoeira de mais de 4 metros de queda, que comprovou por si só o potencial turístico de Paracatu. O turismo rural na nossa cidade e o ecoturismo, cada dia mais tem crescido, a cada ano que passa tem aumentado a quantidade de proprietários que acredita mais nessa moeda econômica e passa a investir e abrir a sua propriedade para o turismo. E colocando o turismo como mais uma moeda financeira do seu trabalho, da sua propriedade rural. Diante disso, aqui na Chácara Humaitá não é diferente, faz parte desse processo. A Chácara Humaitá é mais um fruto do projeto Colabtur, que nós iniciamos no ano passado, onde tem um dos resultados previsto a elevação da quantidade de locais de produtos turísticos da cidade, porque nós temos em Paracatu uma potencialidade inenarrável para o turismo, mas pouco se tem de produto, principalmente na área rural, quando se trata de infraestrutura. E depois desse trabalho do Colabtur e do início dessas conversas, dessas mobilizações, o senhor José Luiz, proprietário da Humaitá, topou o desafio, acreditou na moeda do turismo
e a gente já tem colhido muitos frutos e tem caminhado bem a atividade aqui na chácara. O turista que procurar a Contupe também contará com guias treinados para as mais diversas situações e assim desfrutar com segurança tudo o que a cidade tem a oferecer. Quem precisar é só nos procurar, quem gostou desse arcabouço de oportunidades, de vivências turísticas, é só ligar no 38 99866 1680. E também nos procurar pelo e-mail. Esse número de telefone a gente fica em plantão, inclusive para dar informações sobre a cidade. Porque hoje a gente está sem o funcionamento do CAT e a gente presta esse serviço para o turista, porque a gente tem a certeza da importância de deixá-los muito bem informados do que nós temos, do que Paracatu é e do que Paracatu oferece. E também o nosso e-mail, aconturptu@gmail.com. E também pode acessar-nos pela nossa página no Facebook, pelo nosso blog. Fique à vontade. Lá no nosso Face, no blog, no YouTube tem mais vídeos mostrando o que de fato a Contupe oferece dentro desse pacote paracatuense de atrativos turísticos. Paracatu Rural de hoje vai terminando. Domingo que vem tem mais. A continuação desta nossa visita à zona rural de Paracatu tem até rapel. Então não perca, às 7h30 da manhã aqui na Band. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Paracatu Rural e confira outras novidades do nosso Paracatu Rural. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Você assistiu Paracatu Rural, o Jornal do Agronegócio. Oferecimento JCM Construções e Serviços, construindo satisfações. www.jcmweb.com.br. Distribuidora de bebidas Branquinho, 40 anos servindo a mesa do paracatuense.